Profeta Amós, capítulo 3, e versículo 3. Somente esse versículo. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Amém? Se assentam. Podemos assentar. Dê uma calorosa salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Não tem como, né, irmãos? Qual seria a resposta disso aqui? Não, quer ver? Se eu continuar assim, ó, bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Não. Levantará o leãozinho no covil, a sua voz, sem nada tiver apanhado? Também não. Cairá a ave no laço, em terra, se não houver laço? Também não. Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Não. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Não, vai estremecer. Então a resposta para a primeira pergunta é: andarão juntos? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como andar. Não tem jeito. O Senhor me deu esta mensagem. E eu falei: Deus, quem precisa ouvir tem que estar lá. Porque às vezes nós pregamos para as pessoas que não têm temor mais. Aí você prega, desprega, prega. E a pessoa não está nem aí. Então, irmãos, a gente percebe que às vezes não é da forma que a gente quer. Já sofri muito querendo empurrar a ovelha na marra para o curral. Mas aí eu vim e aprendi que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então não precisa estar empurrando a ovelha. A gente sofre demais quando não entende. Mas agora eu estou sofrendo menos. Até o cabelo parou de cair, ainda bem. Parou em tempo. Aleluia, Jesus. Se não para, né? Se não para, o que não caiu está ficando branco. Mas vamos lá, irmãos. Profeta Amós, uma pessoa muito simples. Porque para Deus usar, irmãos, só basta ter coragem. Tem pessoas que querem enfeitar tanto, e não sai nada. Porque quando é para Deus falar, Ele não fala. Não entrega aquilo que Deus manda. O profeta Amós era um boiadeiro, alguns dizem vaqueiro. Agropecuarista e também agricultor, cultivador de sicômoro. Figos bravos. E a Deus escolhe uma pessoa desta forma, assim como escolheu Eliseu, um arador de terra. Né, irmãos? Que estava lá com 10ª junta de boi, arando terra. E Deus sabia que aquele homem estava arando terra, mas era um homem corajoso. Era um homem que estava ali aguardando a sua chamada. E da mesma forma, Amós também estava aguardando a sua chamada. E quando Deus o chama, ele deixa de ser um agricultor, um agropecuarista, para ser uma trombeta de Deus. Deus não nos chamou, irmãos, para continuar da mesma forma. Às vezes somos pecuarista e agricultor. Aí Deus nos chama, nós dobramos o nosso trabalho na pecuária, na lavoura, e não somos trombeta de Deus. Quem está entendendo, dá glória para Jesus. Deixamos de ser uma trombeta para Deus. E nós ouvimos aqui que Jesus está voltando, irmãos. Nada trouxemos para este mundo, nós sabemos disso. E quando Amós recebe o chamado, ele, quem sabe, tem que deixar as suas vaquinhas, os seus bois, deixar a sua plantação de figo bravo, para poder ir profetizar. Agora veja bem, as profecias de Amós, irmãos, quem sabe não seria muito bem aceita, porque eu já percebo aqui na igreja, que as pessoas gostam de profeta quando vem de fora. Você marcar uma semana de campanha, como alguém de fora, não falta um crente. Então o profeta da casa sofre. Eu percebo então que Amós começou a sofrer, porque era um profeta da casa. Aleluia. Oh Deus tremendo. Pastor, mas por que Deus não levantou lá no povo do gentio um profeta, irmãos? Basta Deus ter usado a mula de Balaão. O resto tem que ser os profetas da casa, para que Deus venha exaltar o nome dele sobre as nossas vidas. Aí ele sofre, porque o povo, quando ele se rebelia, é difícil. Pensa quando o povo fica rebelde. Aleluia. E aí quando
o profeta Amós pregava, dizia assim, ó, está pregando porque conhece a minha vida. Está falando porque conhece, sabe o que eu estou fazendo, sabe o que eu estou vivendo. É por isso que ele está pregando. Agora, quando vem um de fora, se fosse um do povo gentil, não conhecia a vida deles. Então ia dizer, eles iam acreditar, nem que fosse uma mentira. Como disse o diácono Ronaldo aqui hoje, nessa manhã, que muitos crentes estão sendo enganados pelos falsos profetas. Me entendam? Não estou dizendo que os irmãos que vêm pregar de fora aqui não são de Deus. Mas eu estou dizendo aqui que muitas pessoas às vezes saem correndo atrás de profeta. Mas eu quero te dizer nesta manhã, se Deus quer falar contigo, irmão, você pode estar lá no meio da roça. Deus vai enviar alguém lá. Não precisa correr atrás de profeta. Não precisa correr de um lado para o outro. E agora Amós vem profetizando, uma trombeta, uma voz de Deus. Só que o que eu acho lindo, missionário Adilza, enquanto Amós deitou o rei nos filisteus, o povo de Deus estava lá, olha lá, trata mesmo Jeová. Sabe aquela pessoa que o Deus está bradando e ele diz assim, ó, fala mesmo Deus. Ele estava desse jeito. Enquanto Amós estava corrigindo as outras nações, e a palavra ai, irmãos, é muito difícil. E ele estava descendo ali uma mensagem forte. Ele dizia assim, nem que por 2, por 3 transgressões. Ele estava dizendo ali uma palavra de correção muito grande contra o povo dos inimigos. E o povo de Deus dizia, fala mesmo Deus, é assim mesmo, é desse jeito, né? Porque quando o rei está batendo na cangaia do outro burrinho, está dizendo, bate mesmo Jesus, fala mesmo Deus. Mas de repente, o chicote virou ao contrário, começou a pegar em Judá. Aleluia, começou a pegar em Israel, quem está entendendo? Aí quando pega em Judá e Israel, o negócio fica estreito, porque rir da desgraça dos outros é fácil, não é assim? E Deus chega numa conclusão pela boca do profeta e diz assim, ó, vocês não estão de acordo comigo. Até um casal, irmão, quando não está de acordo, um dorme na sala, dorme lá no quarto, vai dizer que não. Brigam, aí às vezes está na rua de mão dada. Somos um casal não, tá? Só estou representando. Está na rua de mão dada, desentendeu? Já não anda mais junto. Vai dizer que nunca aconteceu isso. Agora Deus está dizendo assim, ó, é possível, se 2 não estiverem de acordo, andarem juntos. Agora eu pergunto para a igreja é inteligente, Deus concorda com o erro? Deus concorda com o pecado? Deus concorda com pessoas que, em vez de avançar, regride? Ele diz, aquele que bota a mão no arado e olha para trás, só olha, não é apto para o reino de Deus. Agora vamos lá. Deus um dia estava no céu, assentado no seu trono, e Satanás não quis andar mais em concordância com Deus. Lúcifer achou que era maior do que Deus, disse, não dá para andar em concordância mais com Deus. Resultado, uma queda muito grande. E nessa queda ele arrastou a terça parte dos anjos que também não queria mais concordar com Deus. Irmãos, preste atenção, anjos. Não estou dizendo homem, eu não estou dizendo a matéria humana, a carne, estou dizendo anjos. Não conseguiram andar mais em acordo com Deus. Só que Deus não poupa ninguém, irmãos. Preste atenção no que Deus vai falar aqui nesta manhã. Deus não poupa ninguém. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Aleluia. Deus não vai nos matar agora, nesse momento, porque estamos errados. É graça. A Bíblia diz, enquanto a vida é esperança. Só que foi ministrado há tempos atrás que pessoas iriam morrer. E no outro dia alguém já murmurou, mas cadê? Não morreu. Mas tem pessoas mortas espiritualmente, que estão se arrastando e não conseguem se colocar de pé, porque tocou na santa ceia do Senhor indignamente. Mas sempre tem aquele que se deixa ser usado pelo diabo, fica murmurando, não morreu. É melhor morrer fisicamente aqui agora, ir para o céu, salvo, do que morrer espiritualmente, andar que nem cobra, se arrastando, comendo o pó da terra. Quem está entendendo, igreja?
Satanás, então, Deus não participa mais com ele. Deus não apoia mais ele. Deus não manda mais com ele. E ele é precipitado na terra. Deus faz o homem e diz: vou andar com o homem, jardim do Éden. Mas o homem também desobedece a palavra. Porque andar de acordo com Deus é obedecer a Bíblia. Quem não obedece a Bíblia não está de acordo com Deus. E agora o que Deus diz para Adão? Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. As demais, todas elas você pode comer, mas essa única não comerás. Eva comeu, Adão comeu. E agora resultado? Deus vem pela última vez no jardim. Às vezes, irmãos, no momento que Deus se afasta, não faz falta. Mas os dias vão passando. Porque logo depois que Deus se afastou, Deus não visitou mais o jardim e Adão, os negócios foram estreitando. O sofrimento foi chegando, aleluia. Porque quem não valoriza o que Deus faz pela vida dele, vai ter que lutar com as próprias forças. E Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer, aleluia. Então Adão agora, aleluia, separado de Deus, Deus não anda mais com ele, ao ponto de próprio filho tirar a vida do outro. O próprio filho de Adão matou o próprio irmão, porque Deus se afastou daquelas pessoas. Quando tentava se aproximar de alguém, quando alguém queria se levantar espiritualmente, enfrentava resistência, enfrentava dificuldade. E quando eu olho para esta palavra, eu vejo que nos dias de hoje não está muito diferente. Tem muitas pessoas se afastando de Deus, ou melhor, Deus se afastando dele. Deus não mora em parede e meia. Veja bem, irmãos, pessoa que era de oração, não consegue orar, Deus não está mais próximo. Pessoas que jejuavam e não conseguem mais jejuar, é porque Deus não está mais próximo. Você está entendendo? Porque o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A quem me recearei? Quando Deus está próximo do homem, ele se sente um leão, ele se sente um gigante. Mas quando Deus se afasta, o homem se sente frágil, ele não consegue mais ter comunhão, ter alegria pelas coisas de Deus, não consegue se alegrar com aqueles que se alegram, e nem chorar com aqueles que choram. Ele fica à mercê, e muitas das vezes ele não consegue ver, ele só percebe na vida dos outros. E Deus se aparta, irmãos, assim como um irmão se aparta do outro. Só que veja bem, Paulo e Silas, quando se apartaram em Atos, Paulo e Barnabé, eles se apartaram, mas a amizade continuou. Irmão, se Deus se apartar do homem, não continua a amizade. Quem está entendendo? Não tem como Deus ter amizade, ora mandou quem mandai, com uma coisa errada, irmãos. Se Deus se afasta do homem, também acaba a amizade. Quer ver? O que aconteceu com Saul? Tem muitas pessoas que não estão percebendo. Irmãos, eu vou dizer, só carregar uma Bíblia não adianta nada. Como diz aqui, cantar num grupo não adianta nada. Mas tem muitas pessoas que estão se afastando, ou Deus está se afastando dele, pelos seus comportamentos. Veja bem Saul, irmãos. O que Saul fez para Deus se afastar dele? Só quebrou uma regrinha. Espera que eu irei sacrificar. Ele mesmo sacrificou. Mata o inimigo, ele não matou. Não estamos dizendo, a Bíblia não diz que Saul estava em adultério. A Bíblia não diz que Saul estava fazendo outras coisas, outras barbaridades. Ele só desobedeceu a palavra do Senhor. Aí veja bem, Deus se afasta de Saul. E quando Deus se afasta de Saul, quem entra? Quem entrou? O espírito maligno. Quando Deus se afasta de Saul, o espírito maligno entrou na vida de Saul. É por isso que tem muitos pastores correndo atrás de oração.
O que aconteceu com Saul? Quando ele se afastou de Deus, Deus se afastou dele, entrou um demônio na vida dele. E aí ele pega o pastorzinho mais pequeno que tinha na época, para poder orar sobre a vida dele, para cantar, para que ele pudesse ter um refrigério. E eu quero dizer para a igreja nesta manhã: não se pasme com o que tem acontecido, porque quando o homem se afasta de Deus, quando Deus se afasta do homem, o homem se torna o mais miserável entre todos os vermes que se arrastam na face da terra. Um homem que era acostumado, aleluia, sapatear, profetizar no meio dos profetas, agora vai consultar feiticeira, está distante de Deus, está tão longe de Deus, suplica, e Deus diz: não te escuto. Clama, e Deus diz: não estou te ouvindo. Porque assim como nós damos os ombros para Deus, sabe aquelas criancinhas que o pai fala, a mãe fala, e ela sacode o ombro e diz: estou nem aí. Deus está dizendo para essas pessoas também, como Saul: não estou nem aí. Aí a oração do pastor não serve, porque Deus chegou a dizer um dia para o profeta: não oreis por esse povo, nem levantei clamor por ele, porque eu não vos ouvirei. Às vezes não é o pastor que está fora da direção, não é o pastor que não jejua, não é o pastor que não ora, não é o pastor que não paga preço. É que Deus está tapando o ouvido quando a oração é direcionada a algumas certas pessoas. Olha o estado que o homem chega quando se afasta de Deus, ou quando Deus se afasta dele. E se nós examinarmos as nossas vidas, às vezes nós não estamos muito longe, né, irmãos? Porque o pecadinho entra devagar. Pecadinho, pecado, depois o pecadão. Pesado na balança, pecadinho com pecadão, pesa o mesmo montão, não dá diferença nenhuma. E nós deixamos adentrar aos poucos. Primeiro, Saul, ele sacrificou porque ele achou que ele podia. Depois ele poupou aquilo que ele queria. Irmãos, quem pode fazer isso, dar vida e tirar a vida, é só o mandado de Deus. E ele se colocou no lugar de Deus. Deus falou que tinha que morrer, e ele quis trazer a vida a quem ele achou que merecia viver. Quando o homem perde a presença de Deus, ele ainda fica orgulhoso. Quem é você para pregar para mim? Quem é você, Samuel, para poder dizer para mim? Quem é você? Eu conheço. Eu já profetizei, já sapateei, já falei em mistério. Quem é você para falar para mim? Vai ler Bíblia. Ele fica orgulhoso. Só que pessoas, quando Deus se afasta dele, ele quer jogar a culpa em quem? Quando ele morre no irmãozinho, no pastor, no missionário, na missionária. Mas quem matou Saul? Me responda. Quem matou Saul? Ele mesmo. A pessoa se mata. Aí a culpa é do irmão, é da irmã. Engraçado que tem uns bobos que ainda que acreditam. Não, é verdade. Nossa. Porque acreditaram. Quando alguém disse lá que tinha matado Saul, Davi mandou matar o rapaz. Quem já leu? Mas quem se matou propriamente foi Saul. Se lançou sobre a sua espada. E tem pessoas que se afastam de Deus, estão morrendo aos poucos, se matando aos poucos. Irmãos, se afastou de Deus, não adianta chorar, não adianta fazer birra, não adianta, irmãos, ficar com a boca no pó. Lembra o que aconteceu com Davi depois, quando ele pecou contra Deus, matando um dos seus melhores guerreiros, caindo em pecado de adultério. Quando nasce o seu filho, Davi se prostra, põe a boca no pó, chora, e Deus diz: estou escutando não. Cura meu filho. Estou ouvindo não. Cura eles, Deus. Não escuto, não curo. E aí o menino morreu. Deus era para ouvir Davi, que tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas Deus não apoia erro de pastor. Deus não apoia erro do missionário, do evangelista, do presbítero, do membro, do dizimista. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Do ofertante. Deus não apoia o erro de ninguém. Dos jovens, das crianças. Deus não apoia o erro de ninguém.
Eu louvo a Deus, porque Davi, quando ele viu que ele estava errado, em vez de ele ficar soberbo como Saul, ele se humilhou e trouxe Deus de volta para a vida dele, aleluia. Quem sabe nessa noite precisamos, nessa manhã, precisamos trazer Deus de volta para as nossas vidas. Quem está entendendo, irmãos? E eu quero dizer, não deixe para amanhã. O dia de amanhã não pertence a nós. Saul, ele enxota a Deus. Sansão, Deus saiu da vida de Sansão. Deixa eu dizer algo para vocês. Eram pessoas que tinham super poderes. Que nem a mensagem do presbítero Kleber, que nem os Power Rangers. Eles tinham super poderes. Sansão tinha super poder. Uma queixada de jumento matou 1000. Arrancou o portão da cidade, muito pesado, um portão de ferro, e carregou nas costas. Pegou 300 raposas. Hoje, às vezes, nós comemos tanto, se for correr atrás de uma raposa, não pega nenhuma. Não conseguimos correr, não conseguimos andar. Quem está entendendo da glória? Ele pegou 300 superpoderes. Ele fez barbaridade, derrubou o templo de Dagon. Matou mais inimigos na sua morte do que durante a sua vida. Mas, porém, Deus, em um momento, se afastou dele. Presta atenção, irmãos. Quando Deus se afastou de Sansão, a primeira coisa que aconteceu, ele ficou cego. Perdeu a força e ficou cego. E é isso que está acontecendo nesses últimos dias. As pessoas perdem a força e em seguida se tornam cegos. Não conseguem enxergar. Não conseguem ver. Estou pregando para todos nós, para toda a igreja. Não conseguimos ver um palmo adiante do nariz. Aleluia. Porque quem nos dá a visão de águia, irmãos, não é nossa sabedoria, é o Espírito Santo. Aleluia. Quem abre os nossos olhos não é, irmãos, a nossa faculdade, é o Espírito Santo. Quem abre a nossa mente, aleluia, não é o psicólogo, é o Espírito Santo. É Deus. E Deus se aparta do homem. E o homem se torna frágil. Eu vou perguntar, não responda. Você orava mais, não orava? Jejuava mais, não jejuava? Quantas das vezes dirigindo o teu carro, você sentia Deus no banco do passageiro? Mas hoje parece que o céu não abre, não é assim? O céu não está abrindo. Eu não consigo mais sentir a presença. Irmão, só se sente presença de quem está perto. Você está deitado na cama, a tua esposa está lá. Se você cobrir com o mesmo cobertor, você vai sentir a presença. O calor é mais. Se você pega o teu filho, você vai sentir a presença. Quando estamos tão distantes, não conseguimos sentir a presença. Olha, Deus está longe, meu querido. O céu não está abrindo. Oramantuí que mandaia séria. E às vezes queremos colocar a culpa no grupo. Quem está entendendo? Estou dizendo só para líder não, nem só para o pastor não. Estou dizendo a cada componente. Queremos colocar a culpa no grupo, irmãos. Presta atenção, aleluia. Era Elias contra 450 profetas. Era um contra 450 profetas de Baal e 400 de Azera. Mas quando ele orou, o céu se abriu, o fogo desceu e recebeu o sacrifício. Estamos distantes de Deus. Nós não estamos generalizando a igreja, porque tem pessoas que ainda oram em casa e falam em mistério. Ainda sente a presença de Deus dentro de casa. Ainda sente a presença de Deus dentro do seu carro. Mas tem pessoas que, o tempo que não sente mais a presença de Deus. A sua casa é um campo de batalha. Mas Deus diz que guerrei as minhas guerras, irmão. Contra o inimigo, meu filho, não contra o teu próximo. Não contra a tua família. Não contra o teu lar. Quem está entendendo? Nós precisamos, irmãos,
trazer Deus de volta. Pastor, tem jeito de trazer Deus de volta? Tem Ezequiel. O povo se corrompeu. A nuvem que representava a presença de Deus saiu do templo e foi embora. Agora esse povo fica sem a presença de Deus. E eles resolvem buscar. Chega um momento que a nuvem, ela volta de volta para o templo. Não estou dizendo as quatro paredes. Estou dizendo para as nossas vidas. Aleluia. Se dois não estiverem de acordo, não poderá andar juntos. Agora veja bem, pastor, isso é conversa. Abra a sua Bíblia, Isaías 59. Eu não vou citar os demais versículos que nós comentamos, para não tomar muito tempo. Mas esse aqui eu quero comentar. Isaías 59, versículo 2. O que está escrito aí? Meu Deus, olha aí. O pecado, a iniquidade nos separa de Deus. E o rosto dele é coberto, para ele não ouvir as nossas orações. Tem tanta gente longe de Deus, separada de Deus, e não estão percebendo. Irmãos, a força para Sansão, de momento ele não percebeu quando ele perdeu. Mas quando ele precisou dela, tem pessoas que estão distantes de Deus até agora não percebeu. Mas a hora que chega a hora da necessidade, você vai ver a falta. Pessoas têm percebido a falta que tem feito Deus na vida dele. É nos momentos difíceis. Nós mesmos jogamos Deus de lado com as nossas atitudes, os nossos pecados, as nossas iniquidades. Deixa eu abrir um parente aqui. Quem não concorda com a Bíblia, irmãos, não está em concordância com Deus. Então essa pessoa, Deus não está perto dela. Porque se a igreja hoje existe, é pela Bíblia. A mensagem, os escritos. Se nós conhecemos a Deus, se Deus tem se revelado a nós, é através do que, meu querido? Através da sua palavra. Oramantou que mandai a séria. Nós conhecemos a Deus, presbítero Clemente, através da palavra. Um Deus que se revela através dos séculos, através da sua palavra. Aleluia. Nós já estamos nos anos, no século 20, é 21, demos entrada. E através da palavra, nós conhecemos Deus. Nós trazemos Deus para perto de nós. Mas se eu não concordo com a palavra, Ele não vai andar junto comigo. Eu pergunto, que distância nós estamos de Deus? Coladinho? Sendo o templo dele e ele dentro da nossa vida? Moramos parede e meia com ele? Somos vizinhos da casa mais próxima? Moramos no mesmo quarteirão? No mesmo bairro? Na mesma cidade? No mesmo estado? Ou no mesmo país? Ou no mesmo universo? Algum que pensa que é esperto diz assim, tudo isso que o pastor falou irmãos, estou dizendo espiritualmente, nós com Deus, porque Deus, Ele é universal, só que quando nós pecamos contra Ele, Ele cobre até o rosto.
servo de Deus clama, ele descobre o rosto e atende. O atribulado clama. Deus não faz acepção de pessoas. Como pessoa não. Mas quando nós adentramos para a presença dele, a Bíblia diz que a diferença entre o santo e o profano. Você acha que Deus vai deixar de atender uma pessoa que é separada para ele, para atender um profano? Você acha que Deus vai deixar de atender uma pessoa que vive uma vida de santidade, oração, jejum, obra de Deus, para atender pessoas que não têm compromisso? Quem está entendendo? De momento, quem sabe, não faz falta. Veja bem, o filho pródigo se ausentou para longe do pai. De momento não fez falta. Mas passou-se o tempo, fez uma grande falta. Tem pessoas que estão vivendo abençoado. Veja bem, eu não quero generalizar, mas tem filhos que vivem bem debaixo das asas da oração do pai. Quando o filho está lá no mundo, mamãe, Mandilza, tem que ter o compromisso mesmo de ficar com as asas cobrindo. Mas está dentro da igreja, meu querido, tem que ralar joelho, tem que pagar preço. Oramanchou, conhece a Deus só porque ouviu os pais falar. Como lá no passado, aleluia, onde estão as maravilhas que os nossos pais contaram. Gideão resolveu ralar joelho e pagar preço, e Deus se revelou para ele. Você está entendendo? Aleluia. Você está perto de Deus? Deixa eu abrir uma brecha aqui e usar umas palavras, fazer minhas as palavras do diácono Ronaldo. Não ama o irmão? Como é que está perto de Deus? Fala mal do irmão? Está perto de Deus? Quando você está falando mal do irmão, é bom que Deus esteja bem longe mesmo. Porque se ele estiver perto, o negócio vai estreitar. Aleluia. E nós vivemos os últimos dias da igreja na face da terra. Agora, o que eu não entendo é que lá outrora a igreja vivia em concordância. Pessoas morriam pelo evangelho. Sim ou não? Vendiam tudo quanto tinham e davam para a igreja. Andavam em concordância. Hoje não. Hoje ninguém quer sofrer pelo evangelho. Então assim, cada dia que se passa, a igreja está em discordância, está em desacordo com Deus. E nós percebemos que as pessoas não estão nem aí. Pastor, você está sofrendo com isso? Às vezes. Mas salvação é individual. Pai não salva filho, filho não salva pai. A alma que pecar está separada de Deus, mas a que obedecer está de acordo. Esse irá subir quando as trombetas tocar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você já percebeu? Às vezes você está num lugar, às vezes o inimigo até tenta violar a nossa vida, e você percebe que o adversário está ali, mas também você percebe uma autoridade. Aleluia, oh glória. Você também percebe, aleluia, que o Todo-Poderoso está ali. Você percebe que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que vive e reina eternamente, está presente. Porque tu tem, aleluia, fazido com forma, com que maneira, que Ele esteja bem juntinho de ti. Anamanchou que manai. Vou pregar mais uma vez. Quem sabe é a última vez que pregamos. Jesus pode vir buscar a igreja. Pessoa que passa 3 horas na frente de uma tela e não ora 10 minutos, irmão. Você tem Deus perto de você, meu querido? Só se for os deuses desse século que tem te cegado um entendimento e tu não tem conseguido enxergar a realidade da batalha espiritual que vivemos nesses últimos dias na face da terra.
Vir na igreja e se emocionar é uma coisa, porque o irmão está cheio e você sente a presença porque está na vida do irmão. Mas quando sai da porta para fora, é um deserto, é um exílio, é um vazio. Quantos crentes vão ficar se a trombeta tocar agora? Estou aqui como trombeta para anunciar o que Deus quer da igreja. Mas as trombetas vão ser tocadas pelos anjos para chamar o povo de Deus dos quatro cantos da terra. Aleluia! Que é uma vergonha. Que é uma vergonha, irmãos. Algumas pessoas dizem que é pastor, é. Algumas pessoas dizem que é crente, sim. Vergonha por evangelho. Algumas pessoas dizem que é pregador da palavra, vergonhoso. Porque só pegam a Bíblia, só fala labacaxaia quando está com o microfone na mão. Quem está entendendo? Porque da porta para fora é o incircunciso, está distante de Deus. Nemanchou que mandai a séria, oh glória a Deus, estão distantes. Oh glória a Jesus. E nesta manhã, eu vou ser bem sincero o que Deus me passa aqui. Tem pessoas que só conseguem sentir a presença dentro da igreja. Só dá aqueles arrupiozinhos, porque o irmão está cheio e o Espírito Santo contagia. Mas quando o irmão vai embora, acaba tudo. Deus está distante. Ainda é tempo dele voltar, irmão, dele ocupar a casa. Oramantui que mandai a séria. Oh glória a Deus. A primeira coisa, primeiro sintoma na vida da igreja, quando ele perde a presença de Deus, ele fica ignorante. Sabe aquela pessoa ignorante? Se você vai corrigir ele, ele te solta o casco. Perdeu a presença de Deus, fica ignorante. Se você fala que ele tem que orar, ele fica bravo. Se você falar que ele tem que jejuar, ele fica bravo. Tem mais prazer pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Eu sei que cada um é cada um. Tem aqueles que preferem ficar em casa do que para um culto. Mas eu acho que dá para contar nos dedos o culto que eu perdi na minha caminhada. Quer dizer, não é que eu perdi. Os cultos que eu deixei de oferecer para Deus. Porque os cultos não são para mim. Dá para contar nos dedos. E a gente percebe que quanto mais a gente se alimenta, mais a gente tem desejo. Quanto mais a gente desce mais profundo na presença de Deus, nós queremos ir. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que aquele que subiu precisou descer. Aleluia. Quanto mais eu me diminuir, mais eu vou ter galardão com Deus. Eu não sei como é que está a sua vida. Algumas pessoas enfermas, outras trabalham bastante, faz parte. Mas tem aqueles que ficam de braços cruzados, né, irmãos? Aguardando a vinda de Jesus, de bracinhos cruzados. Tem quem ora por mim, né? Tem um povo pagando o preço. E Jesus disse um dia para os discípulos: ô geração perversa e incrédula, até quando estarei eu convosco? Veja bem, irmãos, hoje temos pessoas muito abençoadas na igreja, mas você precisa dela quanto tempo mais junto com você? 10, 15, 20, 30, 40 anos? Para você tomar uma atitude, se posicionar e fazer a sua parte? Você quer o teu papai contigo a vida toda, porque ele é o teu suporte? A esposa é teu suporte? O marido é teu suporte? Teu filho é teu suporte? Cada homem e cada mulher
precisa ter juntinho com ele a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Pastor, e se Deus deixar? Deus só deixa tocar, irmãos, aquele que ele sabe que não vai negar a fé. Aquele que ele sabe que não aguenta, o maligno não toca. Como é que você está com Deus aí? Ainda está de mão dada, ainda está abraçado, não teve desentendimento? Não fez assim na mão dele, não soltou? Hã? Sabe aquelas pessoas que têm... Estou aqui, ó. Dá vontade de chutar o balde, jogar tudo para cima. Já vive nessa peleja aí, perrengando. Chuta o balde para ver. Agora eu vou encerrar. Deus está aprovando a minha atitude? Eu vou analisar. Deus está de acordo com as tuas atitudes? Se Deus estiver de acordo, Ele está aí. Se Deus não estiver de acordo, Ele não está aí. E dura coisa, irmãos. É uma pessoa que pensa que tem e não tem. Exemplo. Eu não sei se já aconteceu com você. Já fui no mercado, fizemos uma compra, comprei umas coisinhas. Na hora que eu meti a mão na carteira, cadê o cartão de crédito? Ou cartão? É que eu e a mameira usam o mesmo cartão. Às vezes eu passo para ele e não pego de volta. Pensa que tem e não tem. Pensa que Deus está presente e Deus não está presente. Ainda bem que é fácil resolver. Aguenta um pouquinho aí que já a gente resolve. Mas quando a trombeta tocar, que você passar a mão no crédito, você pensar que tem e não ter, você não vai dizer para Deus, aguenta um pouquinho aí. Eu vou ali na igreja, eu vou reconciliar, vou fazer um concerto, já eu volto. Vai ser as virgens loucas, quando chegar, as portas já se fecharam. Veja bem, irmãos, Enoque andou com Deus. Final de Enoque, a igreja sabe como é que foi? Arrebatamento. Um homem vivo. Oh, glória a Deus. Que coisa linda. Saiu, quem sabe, para trabalhar. Foi fazer os seus afazeres. Ninguém mais viu Enoque. Subiu vivo. Deus transformou ele. Ele não viu a corrupção, o corpo dele não se derreteu, o pó não voltou para a terra. Enoque foi trasladado, porque ele andou com Deus e Deus andou com ele. Elias, qual foi o final de Elias? Arrebatamento. Elias não morreu, não provou a morte, porque ele andou com Deus. E nós, pastor? Nós podemos morrer. Se Jesus demorar aí mais uns 15, 20 anos, muitos não participarão mais da ceia. Já estarão com Cristo. Mas irão ressuscitar primeiro. E aqueles que estiverem vivos, vai ser transformado. Eu quero deixar uma receita para a igreja, uma dica. Quando não concordarmos com aquilo que é pregado, vai ler na Bíblia, meu querido. Porque se não acredita no ministro da palavra, no mínimo tem que acreditar na boca de Deus, na palavra de Deus. Porque tem aqueles que não concordam com o que é ministrado e também não examinam as escrituras. Só que Deus não tem por inocente aquele que é avisado. Deus está de acordo com você? Hã? Deus está assim com você? Assim ou assim? Hã? Deus está de acordo? Sadraque, Misaque e Abidinego, Deus estava assim com eles. Eles andavam com Deus. Tanto que andava com Deus, quando foram para a fornalha, Deus entrou primeiro. Quem está entendendo, irmãos? Daniel, Deus andava com ele e ele andava com Deus. Quando caiu na cova do leão,
Deus chegou primeiro. Mas Deus concordava, estava de acordo com o que Daniel fazia. São tantas coisinhas, irmãos, que fazemos. Tem alguém que chuta o balde e joga o balde lá longe. Tem aqueles que vai chutando devagarzinho. Quem está entendendo? Pastor, e qual é a gravidade? As duas é da mesma forma. Aquele que deu o chute jogou lá longe, porque esse sabe que ele está só. Quem sabe para esse ainda é melhor. E aí quando o negócio é estreito, ele diz assim, preciso de Deus. Aquele que vai chutando devagarzinho, ele não percebe que ele está sendo desaprovado por Deus. E quando ele precisar, não vai ter crédito. Eu quero orar com a igreja. Não oramos mais, não jejuamos mais. Isso não é para se aparecer, irmãos. Isso é para nós. Oração e jejum é para nós. Deus nem precisa da minha oração. Ele é Deus antes de eu nascer. Antes de eu jejuar, já tinha uma multidão de pessoas salva. Deus não precisa do meu jejum. Mas para que jejum? Rapaz, tem camarada que não jejua. Ele não deixa a mulher dele quieta. É uma tribulação para a mulher. Tem mulher que não jejua. Não deixa o marido sossegado. Estou dizendo em todos os aspectos. No conviver, no convívio, quando deita, quando namora. Não jejua. Não ora mais. E há uma necessidade de Deus estar pertinho da gente. Pastor, é pecado? Não. Mas quando o homem não consegue queimar a carne, o espírito não vivifica. Quem está entendendo? Aleluia. E nessa manhã, irmãos, nós precisamos trazer Deus de volta. Estou dizendo você não, nós precisamos trazer Deus de volta. Se coloquem de pé. Aleluia. Antigamente as visitas, coisa linda eu vi no presídio. Um povo dentro de 4 paredes, não tem liberdade para sair para fora. As irmãs que estão lá, os pastores que estão indo, estão pregando o evangelho. E aquele povo está trazendo Deus. Irmãos, quando aqueles irmãos cantaram, eu senti Deus ali. Pastor, aonde? Dentro de uma cadeia. Hoje dentro da igreja está difícil, não é? Porque está tudo bem, Deus tem abençoado demais. Dentro da igreja está difícil. Dentro da igreja está complicado. Mas lá dentro da penitenciária, a presbítero Kleber, aqueles homens choravam. E quando nos abraçava, não queria soltar mais. Dava até medo. Foi, irmãozinho, solta um pouco aí. Aquele abraço gostoso. De pessoas necessitadas, pessoas que estão querendo Deus na vida deles. Pessoas que têm Deus próximo. Ele não tem telhado de vidro, sim ou não? Pessoas que têm Deus com ele, ele não tem telhado de vidro. Não tem paredinha de casquinha de ovo. Ele tem Deus na vida dele. Aleluia, mas perceba a pessoa que não tem Deus. Se você elogia, você está tirando sarro. Se você critica, você quer matar. Se você dá paz do Senhor, aperta a mão, você apertou demais a mão. Se você não deu paz do Senhor, crentinho enjoado, não pegou na minha mão. São telhado de vidro e paredinha de casquinha de ovo. São pessoas que não têm Deus. Irmãos, a gente vai vivendo e vai aprendendo. Tem pessoas que adentram pela porta da igreja, que ele vem porque ele tem compromisso com Deus. Mas quem sabe, muitas das vezes, nem ele está nele mesmo. Ele vem para a igreja por causa que é um refúgio. Ele vem para a igreja porque é o lugar que ele sente o refrigério. Mas muitas das vezes ele não consegue, quem sabe, saudar alguém. Não porque ele não quer, quem sabe está desapercebido. E aí aqueles que não têm Deus, já julga. Mede a pessoa de cima e embaixo. Julga ele. E já dá a sentença condenando. Eu sei que aqui tem pessoas que
Se fosse olhar por essa gripe, pela febre, pela dificuldade, pela distância, irmão Luiz, estaria em casa. Mas são pessoas que vieram porque têm um grande compromisso com Deus. Só que nós precisamos, irmãos, trazer Deus mais para perto. Agora eu quero que você seja sincero. Quem aqui já sentiu que você foi mais crente? Oh, glória, né? Você já foi mais crente, já fomos mais crente, né? Nós tínhamos mais Deus, sim ou não? Vamos fazer um acordo com Ele aqui hoje? Aleluia. Vamos fazer um acordo com Deus hoje? Eu quero alguém para louvar. E nós já vamos descer, vamos lavar as mãos. Eu quero orar juntinho com a igreja. Eu quero que você faça o seguinte. Que quem tem a esposa, abraça a esposa. Quem tem um filho, abraça um filho. De 2 em 2 aí, um casal. E você vai dizer para Deus, assim Deus quer estar juntinho contigo. Pode abraçar, abraça a irmã. O irmão abraça o irmão, pode abraçar. Glória. Quem não tem esposa, abraça, pode abraçar aí. Abraça filho. Aleluia, Jesus. Pode, abraça. Abraça o seu amorzão aí. Aleluia. Deus diz assim, eu sou Deus. E assim eu quero estar na tua vida. Oramandu que mandai, amantou que mandai. Eu sou Deus e quero andar assim juntinho contigo. Te manto que mandai a séria. Deus diz assim, não deixe que outras prioridades atrapalhem a nossa amizade, atrapalhem a nossa aliança. Orabacou mandou que não deixe que outras prioridades, não deixe que o pecado venha me afastar de ti. Te mandui que mandou que manda gás. Te mandui que mandai a séria. Deus abençoa a tua igreja. Deus abençoa o teu povo, Senhor. Venha dar vitória. Venha manifestar a tua glória, a tua presença, Jesus, em teu nome.